Canal 285, 104,9 MHz. Rádio Nova Dimensão FM. Barra do Choça, Bahia. Barra Cell. Na Barra Cell você encontra vários serviços. Confira: promoções, controles nacional, diversas variedades de marcas em aparelhos celulares, grandes sortimentos em acessórios e muito mais. Barra Cell, tradição e eficiência que você conhece e confia. Rua Catiba, 68, Centro, Barra do Choça. Alô, Barra do Choça! Ei, tô eu aqui, ó, Chico Medonho. Quero falar pra você da Elétrica Sudoeste. É a sua mais nova opção elétrica em Barra do Choça e região. Elétrica Sudoeste conta com a variedade de produtos elétricos de alta qualidade para a sua construção. Pensou em elétrica? Lembrou? Elétrica Sudoeste. São fios, LEDs, painéis, luminárias, spots, eletrodutos e uma diversidade para decorar a sua iluminação. Leve o seu orçamento e confira os preços. Elétrica Sudoeste, somos ligados em você. Chama no zap 779-9937-1165. Fica na rua João Antônio Amorim, número 232, no centrão de Barra do Choça, em frente ao Fazendão. Aproveita aí, ó, e siga a Elétrica Sudoeste no Instagram. Elétrica Sudoeste. Ei! Eu estava fraco, sem ter apetite, sentindo desgaste, fraqueza e tontura. Fui para a cidade, parei na farmácia, achei o remédio que estava à procura. Falei para o doutor tudo que sentia, ele receitou-me um remédio bom para recuperar sua juventude. Se quiser saúde, tome Geviron para recuperar sua juventude. Se quiser saúde, tome Geviron. Você tem TPM, cólica menstrual, menopausa, irritabilidade? Diminuiu o desejo sexual? Use o Elixir da Mulher e regularize o ciclo menstrual. É anti-inflamatório e diurético. Melhora o humor, reduz ansiedade e peso. Tem corrimento, calor e suor excessivo da menopausa? Inflamação nos ovários, útero, prisão de ventre ou anemia? Use Elixir da Mulher. Tem vitamina C e é natural. Elixir da Mulher. Nas farmácias e lojas de produtos naturais. No momento mais difícil pra família, temos uma empresa que podemos confiar. Uma equipe com agilidade, um serviço de qualidade. São mais de 30 anos. Pax Nacional, uma mão amiga. Pax Nacional, sempre presente em nossa vida. Quer ficar bem informado sobre tudo o que acontece em Barra do Choça e região? Acesse portaldojunior.com.br. No Portal do Júnior, além de ficar bem informado, você ainda pode participar, mandar notícias, fotos, vídeos, denúncias e muito mais. Nossas redes sociais, @Portal do Júnior Oficial. Nosso número 99851-6277. 99851-6277. Portal do Júnior. Aqui você fica muito bem informado. Com Vitória da Sorte desta semana, você vai colocar as contas em dia e sair do aperto. No quarto sorteio tem 50 mil reais em dinheiro só pra você. Eu disse 50 mil. E mais, 2 mil no primeiro, 2 mil no segundo, 2 mil no terceiro sorteio e 15 prêmios de 300 reais no Giro da Sorte. O que você está esperando? Corra, compre já o seu, é só 5 reais. Essa é a sua grande chance de melhorar a sua vida. Adquirindo Vitória da Sorte, você contribui com a Casa do Amor e Vitória da Conquista. Vitória da Sorte. De segunda a sexta-feira, das 14 às 16 horas na Rádio Nova Dimensão FM, você ouve o programa Terra da Gente. Apresentação, Antônio Marcos. Este programa é de total responsabilidade dos seus idealizadores. Rádio da Gente. Rádio da Gente. Vamos falar da carteirinha do idoso? Quem tem direito?
idosos a partir de 60 anos de idade, com renda individual de até 2 salários mínimos, que estão inscritos no Cadastro Único do Governo Federal. Os idosos que desejam fazer a carteira do idoso, que já estão inscritos no Cadastro Único, podem procurar o CRAS do seu território ou através do site www.carteiradoidoso.cidadania.gov.br. Os idosos que ainda não fizeram a inscrição no Cadastro Único poderão procurar o setor do CAD Único, localizado no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social ou o CRAS de Barra Nova. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos comunica que a coleta de lixo na sede já está sendo feita com 2 novos compactadores de alta capacidade. Os resíduos serão recolhidos de segunda a sábado em toda a cidade a partir das 6h30 da noite. A Secretaria orienta a população para não colocar o lixo nas calçadas nem antes e nem muito tempo depois do horário para evitar que animais destruam as sacolas, sujando novamente as ruas. Fique atento ou atenta ao horário que o caminhão passa na rua e coloque o lixo próximo desse horário. A cidade limpa depende da colaboração de todos. Uma campanha da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Identidade Jovem é um programa do governo federal conhecido como ID Jovem, que garante o acesso a eventos de cultura e esportes aos jovens cadastrados, pagando apenas meia entrada. E também assegura a gratuidade de passagens em viagens interestaduais. Não é o máximo? Quem tem direito? Jovens de 15 a 29 anos, pertencentes a famílias com renda mensal de até 2 salários mínimos e que estejam inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, independente de estarem ou não matriculados em uma instituição de ensino. Como solicitar o documento? Para solicitar este benefício, o jovem deve baixar o app ID Jovem 2.0, através do site idjovem.juventude.gov.br/emitir-id-jovem ou procurar o CRAS do seu território. Os jovens que ainda não estão inscritos no Cadastro Único poderão procurar o setor de Cadastro Único na Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS Barra Nova, junto ao responsável familiar. Boa sorte, jovens! Atenção produtores ou qualquer pessoa que use agrotóxicos. O descarte das embalagens vazias deve ser feito em postos de recebimento indicados pelo revendedor na nota fiscal do produto. É necessário que as embalagens vazias sejam descartadas em locais adequados e apropriados para a coleta deste tipo de material. Ações simples como essa evitam riscos à saúde humana e sérios danos ao meio ambiente. O planeta é a nossa casa. Vamos cuidar bem dele. Uma campanha do Departamento de Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Agricultura de Barra do Choça. Esse é o seu programa Rádio da Gente. Atenção, comunidade de Barra do Choça. Está entrando no ar Rádio da Gente, o programa de rádio da Administração Municipal de Barra do Choça. Informações, prestação de serviços e tudo o que acontece na gestão pública municipal aqui no seu rádio. Rádio da Gente, todas as sextas-feiras, das 11 da manhã ao meio-dia. Apresentação, Isaac Gregório e Paula Freire. Produção, Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Barra do Choça. Rádio da Gente, a Prefeitura de Barra do Choça, ligada em você. Rádio da Gente. Muito bom dia para você que nos ouve. Cá estamos para mais um programa Rádio da Gente. Hoje, dia 27 de maio de 2022, chegamos para apresentar o nosso programa de número 29. Seja bem-vindo. Eu sou a Alexia e hoje iremos falar sobre o Maio Laranja, uma campanha da Secretaria de Assistência Social contra a exploração sexual infantil. Fique conosco para que possamos falar também sobre as ações desenvolvidas em prol da campanha. Falaremos ainda do nosso São João, que está cada dia mais próximo. Eu estou muito ansiosa. E é com grande felicidade que estamos aqui para levar a você as principais notícias da gestão municipal. Bom dia, Isaac, bom dia, Augustinho, e a você que está conosco. Muito bom dia, Alexia. Bom dia a você que está em casa. Falou bonito, hein, Alexia?
Fez bonito. No fôlego só. Né? Aliás, esse, inclusive, fazer bonito, faça bonito. Exato. É o lema, né, da campanha do Maio Laranja. Um tema importantíssimo que nós vamos, né, daqui a pouquinho destrinchar aqui com as nossas colegas Ariadne Lemos e Amanda Pomucena. Bom, gente, então sejam todos bem-vindos. Claro que é um tema que todos nós precisamos, né? Certeza. Precisamos combater, nos unir enquanto sociedade para combater. As nossas crianças e adolescentes merecem todo o nosso respeito. Bom, por isso, devemos... Repetindo a coisa, né? Para falar sobre o assunto, receberemos a advogada e coordenadora do CREAS, Ariadne Lemos, e a psicóloga Amanda Pomucena. Obrigado a você que está conosco neste momento. Alexia, o que mais vem por aí? Hoje nós declaramos oficialmente... Outra coisa. Diga. O meu aniversário é amanhã. Eu tava pensando seriamente em pedir uma música. Meu Deus, acho que cabe. A gente abre essa sessão pra você. Continue, tá brincando. Vamos lá. Isaac, hoje a gente declara oficialmente aberta a contagem regressiva para as nossas festas de São João. Já é no próximo final de semana. Nossa, você tá preparado? Aham. Eu tô Dia preparadíssimo. Preparadíssimo. A camiseta quadriculada já tá pronta. E a bota? Né? Já tô lá escovando a bota, já mandei limpar, entendeu? Não vejo a hora também. O chapéu de palha rasgado assim, rasgado assim de um lado. Demais, a cara do nosso São João. Lembrando que o prefeito Oberdan já anunciou as principais atrações da nossa grade junina. Então, a partir do programa de hoje, nós vamos ter momentos dedicados às bandas de fora e locais, para você que nos ouve, saber um pouquinho mais sobre elas, sobre a história, a trajetória de cada uma. Maravilhoso, ó, e grandes bandas, viu? Muita gente ficou surpresa com a grade, né, do São João desse ano. Né? Até os mais incrédulos, né? Já se renderam e estão dizendo que o São João vai ser de lascar esse ano. Né? Barra do Chassa sempre entrega, Isaac. Entregando, com certeza. Então se prepare você que está em casa, porque você vai deixar o solado do sapato lá no Ceasa, com certeza. Tem que ser um solado de borracha para aguentar. Então vamos nessa, Alexia. Falando... Amanda tirando aqui uma foto da gente, né? Muito bem. É isso, Alex. Então, você, ouvinte, que ainda não conhece a história e a trajetória das bandas, fiquem por dentro, que daqui a pouquinho nós vamos dar vários spoilers. Logo mais. Né? Os nossos repórteres, né, pesquisaram sobre as bandas, as principais bandas, né, que vem os principais nomes de renome nacional. Não significa que nós não falaremos das bandas locais, lógico. Falaremos muito. Inclusive, separaremos um programa inteirinho dedicado às bandas aqui da Terra. Exato. Né? E quero até pedir aos cantores da Terra para já ir gravando lá um áudiozinho que nós vamos precisar para cá, viu? Você que está na nossa grade junina e nos escuta, já começa a preparar o seu material, reúna aí com o pessoal da banda, vai escrevendo sobre a história, né? Isso, como começou, grava e manda pra gente. Que nós precisamos. É isso. Isaac, falando em interação, nossas convidadas de hoje já se encontram no estúdio para a gente falar sobre as atividades desenvolvidas pelo Centro de Referência em Assistência Social, o CREAS, um dispositivo importantíssimo da Secretaria de Assistência Social. E também a respeito da campanha Maio Laranja, que, como nós já dissemos, tem o objetivo de discutir formas de prevenção e combate contra os abusos e a exploração sofrida por crianças e adolescentes. Com certeza. Então, antes de conversar com elas, nós vamos a um rápido intervalo, né, e voltamos daqui a pouquinho com a Amanda Pomucena e também a Ariadne Lemos, falando sobre essa campanha que a Alexia já comentou, né? Vamos saber tudo daqui a pouquinho. Eu tô tenso porque é um assunto bem delicado. Sim. Né? O trabalho delas não é fácil. Importantíssimo. Né? Com certeza. E como você falou, é o momento de nos unirmos, né? Com certeza. Né? Muita coisa acontece por aí que a gente não sabe. Exato. Né? Elas estão aqui para falar sobre isso. Eu já tô ansioso. Né? Inclusive você que está em casa, que faz que protagoniza qualquer tipo de abuso, fique sabendo que alguém vai te denunciar. Né? Com certeza. E a justiça vai chegar até você. Mas daqui a pouquinho elas vão falar sobre isso com mais propriedade. Então vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais assuntos, com mais notícias, com mais informações aqui no Rádio da Gente. 11h16. Rádio da Gente. Rádio da Gente. Vamos falar da carteirinha do idoso? Quem tem direito? Idosos a partir de 60 anos de idade, com renda individual de até 2 salários mínimos, que estão inscritos no Cadastro Único do Governo Federal. Os idosos que desejam fazer a carteira do idoso, que já estão inscritos no Cadastro Único, podem procurar o CRAS do seu território ou através do site www.carteiradoidoso.cidadania.gov.br.
Os idosos que ainda não fizeram a inscrição no Cadastro Único poderão procurar o setor do CAD Único, localizado no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social ou o CRAS de Barra Nova. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos comunica que a coleta de lixo na sede já está sendo feita com 2 novos compactadores de alta capacidade. Os resíduos serão recolhidos de segunda a sábado em toda a cidade a partir das 6h30 da noite. A Secretaria orienta a população para não colocar o lixo nas calçadas nem antes e nem muito tempo depois do horário para evitar que animais destruam as sacolas, sujando novamente as ruas. Fique atento ou atenta ao horário que o caminhão passa na rua e coloque o lixo próximo desse horário. A cidade limpa depende da colaboração de todos. Uma campanha da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Identidade Jovem é um programa do governo federal conhecido como ID Jovem, que garante o acesso a eventos de cultura e esportes aos jovens cadastrados, pagando apenas meia entrada. E também assegura a gratuidade de passagens em viagens interestaduais. Não é o máximo? Quem tem direito? Jovens de 15 a 29 anos, pertencentes a famílias com renda mensal de até 2 salários mínimos e que estejam inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, independente de estarem ou não matriculados em uma instituição de ensino. Como solicitar o documento? Para solicitar este benefício, o jovem deve baixar o app ID Jovem 2.0, através do site idjovem.juventude.gov.br/emitir-id-jovem ou procurar o CRAS do seu território. Os jovens que ainda não estão inscritos no Cadastro Único poderão procurar o setor de Cadastro Único na Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS Barra Nova, junto ao responsável familiar. Boa sorte, jovens! Esse é o seu programa Rádio da Gente. 11 horas e... Já foi? 11 horas e 19 minutos, estamos de volta com o programa Rádio da Gente. Alexia, eu estou ansioso para ver qual a previsão do tempo para esse final de semana. Eu espero que esse friozinho dê uma trégua, não? Tá demais, não tá, Isaac? E Então... assim, às vezes tem um sol, mas o né? vento tá tão gelado que nem faz efeito esse sol. Mas sentir um friozinho vendo o sol, vendo o céu azul é gostoso. Mais gostoso. Então a previsão para amanhã, último sábado de maio, 28, é meu aniversário, viu, Alex, amanhã. Gente, vai ter música aqui hoje, então? Já estou escolhendo a música aqui. Então a previsão para amanhã é de muito sol, com algumas nuvens, e névoa ao amanhecer. Tinha que nevar, não tem jeito, né? Então, noite com poucas nuvens, a temperatura oscila entre 16 e 27 graus amanhã. Mais um sábado gostoso para ficar em casa, na cama, né, dormindo até mais tarde, Alexia. O sábado eu não sei se dá para dormir até mais tarde, mas no domingo vai ter sol com algumas nuvens durante o dia. Finalmente. E para não perder o costume, vai nevar ao amanhecer. Pouquíssimas nuvens à noite, vai ser um domingo bom para sair. Quem tem coragem de sair no domingo à noite? Aproveite esse domingo de sol, porque o mês de junho promete ser frio. Ainda não tá tão frio. É verdade, ainda vai tá esfriar, friozinho. Né, velho? Verdade, tá friozinho. Exatamente 11 horas e 20 minutos. Essas são as informações do site Clima Tempo. Muito bem. Ariadne Lemos e dona Amanda Pomucena. Tem Pomucena de todo jeito, né? De todo tipo. Pomucena. Mas o nosso aqui é o Pomucena mesmo. Tá certo. 11 horas e 20 minutos, vamos conversar agora, como prometido. Finalmente elas apareceram, né? Foi preciso, Alex, a gente colocar como plano B, né? E como plano A não dava certo. Eu falei, é verdade. coloca como plano Você B. dá dica, coloca como plano B que dá certo, né? Bom dia, Ariadne. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Isaac. Bom dia, Alexia. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Bom dia, comunidade Barra do Choça. É um prazer, né? Nós estamos em dívida com esse programa. Realmente, mas é muito importante estar aqui para estar passando a nossa mensagem, a mensagem sobre o que é o CREAS, sobre nossas demandas, falar um pouquinho mais sobre o Maio Laranja, as ações que estão sendo realizadas em todo o município. Mas eu gostaria de iniciar falando um pouquinho sobre o CREAS, porque é muito comum que as pessoas tenham um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre o CRAS e um pouco menos sobre o CREAS, né?
porque nem todo mundo sabe da existência desse equipamento. Não é um equipamento tão antigo no nosso município, né? Foi fundado em 2012. Mas, assim, o CREAS, ele lida com situações de violação de direitos. Aí, por exemplo, nós atendemos, como nós pertencemos a um município de pequeno porte 2, aí tem apenas um CREAS e abrange todo o município de zona rural. E nós trabalhamos com diversas demandas, desde aquela criança que foi vítima de um abuso, aquele adolescente que foi vítima de um estupro de vulnerável, aquela mulher que foi vítima de violência doméstica, aquele idoso que sofreu negligência, aquela criança que sofreu negligência, aquele idoso que sofreu uma violência patrimonial, que é muito comum, principalmente os aposentados, os pensionistas, é muito comum, a gente presencia isso diariamente no nosso setor. Também adolescentes em situação de cumprimento de medida socioeducativa, também trabalhamos com esse público. E também com pessoas em situação de rua, né? Porque não é um público tão visível, mas, assim, quando surgem pessoas em situação de rua no município, é o CREAS que está preparado para acompanhar e prestar os devidos encaminhamentos, acolher e atender da melhor forma possível. Certo. Maravilhoso. Sim, vamos, né, ouvir a voz de Amanda? Sim. Já deu uma palhinha aí também. Bom dia, Amanda. Seja bem-vinda. Bom dia a todos que estão aqui. Bom dia, ouvintes. A Ariadne, né, já deu uma boa introdução aí do que é o CREAS. E a gente também vai conversar um pouquinho, né, adentrar um pouco mais sobre o que é, né, os atendimentos que ocorrem no CREAS e também para conversar um pouquinho sobre o Maio Laranja. Maravilhoso. Perfeito. A Ariadne citou as tantas atuações, né, do CREAS, que é um dispositivo que está ali frente a tantos problemas, como você falou, de violação de direito. Fala um pouquinho para a gente, vamos entrar no assunto do Maio Laranja, Ariadne. Por que em maio? Qual a finalidade também dessa campanha? Por que o laranja? Assim, o maio, porque foi justamente nessa data, 18 de maio de 1973, que aconteceu algo com a Araceli que chocou todo o país, né? E, nacionalmente, desde 2000, instituiu essa data para ser trabalhada em todo o país sobre esse tema. E laranja, porque retoma aquela flor gérbera, né, que representa a vulnerabilidade, a fragilidade. Aí o porquê da laranja, que remete a essa flor, que a criança representa uma vulnerabilidade, uma fragilidade. E aí o CREAS tem essa missão de trazer, tanto o CREAS quanto o Conselho, essa missão de trazer à tona esse tema, né, que às vezes culturalmente foi pouco debatido. Mas está na hora da gente romper com essa cultura. Porque se é cultural, foi a gente que criou. E se é cultural, a gente tem a obrigação de romper com essa cultura existente há até pouco tempo. A gente, na prática nossa, a gente escuta discursos muito difíceis de serem ouvidos. Sim. Por exemplo, pais e padrastos chegarem a dizer na nossa frente que ele cometeu aquele ato porque ele sabia que outros cometeriam. Então, ele tem o direito de ser o primeiro na vida daquela filha ou na vida daquela enteada. Absurdo. Então, a gente vê também na zona rural um desconhecimento também muito grande. A gente observa que tem sido muito permitido, por exemplo, estupro de vulnerável ser considerado algo natural. E a gente está no momento da gente dizer basta, está no momento da gente não naturalizar mais isso. Está no momento da gente falar, não, a gente precisa erguer a nossa voz, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa conscientizar as crianças, as adolescentes. Inclusive, nós já temos frutos dessa campanha, porque assim, é muito comum quando termina, por exemplo, a gente ao longo do ano a gente trabalha com várias campanhas, assim, por exemplo, tem um Agosto Lilás, que é mulher, aí termina a campanha, vem um monte de denúncia. Aí, às vezes, assim, as pessoas perguntam, com a campanha está tendo diminuição dos números? Eu falo, não,
É o contrário, eleva os números, porque assim, leva conhecimento às pessoas. Sim. Porque às vezes as pessoas não se veem como vítimas, pensam que aquilo é natural, se sentem constrangidas, mas não entendem o fato de ser delituoso. Uhum. E aí a gente está aqui para abrir os olhos da comunidade, dos adolescentes. Na última vez que nós tivemos também na Cotefave, como promovendo um evento, encorajaram adolescentes a estarem denunciando pais, a estarem denunciando padrastos. Então, é importante trazer à tona esse tema, debater esse tema. Porque, assim, a gente ainda observa, mesmo que nós estamos em pleno 2022, a gente observa que muitas crianças e muitos adolescentes que foram em algum momento abusadas, elas nem sempre entendem a ilicitude do fato. Às Sim. vezes elas se sentem constrangidas com aquele ato, mas não têm a dimensão de que aquilo é um crime, de que aquilo pode ser denunciado, de que há uma rede de proteção para acolher essa criança, para acolher esse adolescente. Inclusive, a gente teve um avanço na legislação, que foi a Lei Joana Maranhão, né? Porque é muito comum crianças, por exemplo, uma idade de 7, 8, 9, 10 anos, serem abusadas e, na época do abuso, não ter a noção de que aquilo era um abuso. E aí, quando surgiu a Lei Joana Maranhão, foi justamente para dar voz a essa pessoa, quando essa pessoa tiver 18 anos, seja ele menino ou menina, denunciar. Porque, às vezes, assim, quando entra numa idade um pouquinho mais superior, que desenvolve um pouquinho mais do saber, aí a pessoa vai lá dentro de si e fala, nossa, aquilo que eu vivi lá no passado Exato. Foi um abuso. Uhum. E eu tenho o direito de denunciar, eu tenho o direito à justiça. Então, é um avanço na nossa legislação essa lei, porque trouxe voz a essas pessoas que foram violentadas no passado e que, com a maioridade, elas podem denunciar. Ótimo, que bom. Ariadne, inclusive, o agressor de Araceli não foi punido, né? Eu acho. Não foi punido. Porque teve um escritor que pesquisou tudo, foi lá, acho que até se encontrou com ele, escreveu o livro Araceli, né? E ele não foi punido, infelizmente. Já se passaram 49 anos deste ato tão bárbaro, né? Uhum. E não houve punição. Maravilha. 11 horas e 29 minutos, estamos conversando com Ariadne Lemos, coordenadora do CREAS de Barra do Choça, e a psicóloga Amanda Pomucena. Que é para Amanda agora que eu quero perguntar. Uhum. Amanda, como a gente trata com a criança esse abuso? Como é que a gente mostra para ela que ela não foi a culpada, porque a vítima nunca é culpada da violência que ela sofre? Mas como é que a gente pode trabalhar isso numa criança? É uma situação bem delicada, né? Eu falo enquanto no lugar, né, de que acompanha, infelizmente, uma grande quantidade de crianças e adolescentes que passam por essa situação e chegam até a gente com esse sentimento de culpa, esse sentimento de que eu não fiz nada, eu deixei acontecer. E isso vem muito dessa questão, até como a Ariadne falou, essa questão cultural. Porque, culturalmente, historicamente falando, por muitos séculos, a criança... Porque, assim, hoje em dia, existe esse olhar de vulnerabilidade sobre a criança. Mas, há décadas atrás, isso não era visto. Era como se fossem minis-adultos. Certo. Então, os mesmos direitos, vamos dizer assim, como era visto, né? O mesmo direito que a criança, que o adulto tinha, essa criança também teria. Então, inclusive, o adulto enxergava até como uma forma de chegar mais fácil naquilo que ele queria. Ele tinha conscientemente essa noção de vulnerabilidade, mas ele usava isso totalmente ao seu favor. Uhum. Ainda não existiam direitos que garantiam que, olha, isso aqui que está vendo isso aqui que está acontecendo? É errado, a gente precisa fazer alguma coisa contra isso. Então, não tinha isso estruturado. Então, culturalmente, até mesmo a gente vê, como a Ariadne falou, né, que muitos dos casos, às vezes, ocorrem
por pai, por padrasto, por pessoas próximas, as mais próximas, né? Mais de 70% dos casos é de maneira intrafamiliar. E aquelas que a criança confia, né? Exatamente. A grande maioria dos casos é nessa situação. Por quê? Porque esse abusador, ele chega de maneira sutil, sorrateira, às vezes até, inclusive é muito importante quando a gente fala de prevenção, quando a gente vai falar de cuidado também, porque às vezes também existe esse medo, né, de como é que eu vou falar e tudo mais. Você começando já a falar sobre, por exemplo, o que é amor. Isso também já é muito importante. Porque às vezes esse abusador chega falando, é porque eu gosto de você. É porque eu quero cuidar de você. E essa criança não tem noção ainda, porque ela não foi ainda colocada à exposição de que isso não é cuidado. Então, poxa, é meu avô, é meu tio, é meu pai. Então, se ele está falando que isso aqui é cuidado, por mais que eu esteja me sentindo desconfortável, então é cuidado. Exato. E aí, quando a gente fala ainda também, é muito importante a gente quebrar essa questão cultural, porque, inclusive, que deixa até mais triste ainda a situação, é que muitas vezes ainda existe esse olhar, a gente voltando a essa questão da culpa, porque às vezes às vezes, por exemplo, uma mãe sabe, infelizmente existem essas situações. É que existe abuso que na frente da própria mãe, né? Exato. E a mãe não percebe. Ou ela percebe, e aí ela não quer acreditar que é verdade. Então, esse abuso segue ocorrendo por anos, e essa mãe, por não querer acreditar que é verdade, as filhas seguem por anos sendo abusada e construindo cada vez mais dentro de si traumas. É triste. É muito triste. Então, assim, a gente precisa desconstruir isso também na sociedade como um todo. Que a gente não pode naturalizar esse tipo de coisa. Com certeza. Que, infelizmente, às vezes a pessoa que está do nosso lado pode, sim, fazer mal para a gente. Né? Então, assim, a gente precisa trabalhar muito bem, criança, adolescente, adulto, sobre essas questões. A gente trabalhar sobre limites, trabalhar sobre o que é meu, sobre o que é seu. Né? O meu corpo é meu. Só quem pode tocar nele A partir de que idade é importante estar trabalhando nesses temas? Eu falo que desde os primeiros anos de vida, no momento ali com 2, 3 anos, que a criança começa a ter uma formaçãozinha, você está dando banho no seu bebê? Olha, mamãe, sabe essa partezinha aqui do seu corpo? Só a mamãe pode tocar. Sabe o pipi? Só a mamãe. Ou só a titia. Quem for esse lugar, quem estiver nesse lugar de cuidado, se alguém mais tocar nisso aqui, fala para a mamãe. Às vezes, você não vai começar já aprofundando e deixando a criança... Porque, inclusive, às vezes a criança também pode até se tornar um trauma antes de acontecer. Sim. Então, é respeitando cada idade, adentrando nessas questões. De que, se alguém tocou em você e você não se sentiu bem, fala para a mamãe. Exatamente. A questão também que o segredo. É muito... É porque, assim, mamãe começa a criar um segredinho com a filhinha, na inocência. Mas aí, poxa, minha mãe me ensinou que tá tudo bem eu guardar segredos. E aí vem o titio, vem o papai, vem o vovô e toca em mim. Mas tá tudo bem eu ter segredo. Então, meu vovô pediu segredo, então eu vou guardar segredo. Porque eu aprendi que tudo bem. Então, a gente não pode ensinar a criança a ter segredos. Porque a partir de um desses segredos, que começa, às vezes, numa inocência, pode vir ocultar um abuso. Então, assim... E sempre conversando com a mamãe, qualquer coisa que acontecer com você, a coisinha mais bobinha, entre aspas, vamos dizer assim, conta pra mamãe. Porque às vezes o que às vezes pra criança, pra ela não entender, pode ser algo bobo, pode ter muita coisa por trás disso, né? Então a gente precisa estar conversando, a gente precisa estar dialogando com essa questão, para que essa criança não se prenda nessa questão da culpa, né? Que ela não é culpada. Quem é culpada é o abusador. Ela não tinha consciência, ela não sabia que o que estava por trás daquilo, né? É o que é trabalhado com o tempo mesmo, por isso que é a necessidade do acompanhamento para essa criança se desvincular desse lugar de culpa, que infelizmente é algo, né, que abrange muitos casos. Com certeza. Valéria, sem querer cortar teu raciocínio, já cortando, o que acontece com esses abusadores depois, uma vez denunciados, né, e uma vez que vocês, o Conselho Tutelar e as polícias civil e militar, acredito que também estejam imbuídas disso, o que acontece com eles?
Antes de entrar nessa questão, eu só queria pontuar uma outra questão assim que pouco é discutida, né? Que a Amanda entrou nessa questão da culpa e até pouco tempo a gente trabalhava de um modo assim, não digo errado, mas talvez ultrapassado. De falar assim, ó, se tocar, sai correndo, sai gritando. Mas é aquela questão, como a Amanda disse, por exemplo, pelas estatísticas, de 3 casos, 2 ocorrem no seio familiar com pessoas de confiança da família. Então, é como a Amanda falou, é algo sorrateiro, é algo trabalhado aos poucos. Nenhum abusador ele vai abusar imediatamente para provocar medo. Inclusive, é uma questão assim, né, que a gente tem que pontuar, que, por exemplo, todos nós temos um corpo sexual. E um corpo sexual responde a estímulos sexuais. E é onde esses abusadores talvez encontrem uma brecha e falam, houve consentimento. Mas a gente tem que falar que até 14 anos não existe consentimento. Exato. É estupro de vulnerável. E aí o que acontece? Eu assistindo a uma determinada palestra no TJ de Goiás, a advogada que ministrava a palestra, ela disse que presenciou um fato no trabalho dela de uma adolescente, uma pré-adolescente que estava sendo abusada, mas o seu corpo estava respondendo àqueles estímulos. E ela se sentiu tão culpada, que ela começou a passar garfos nas coxas dela, de tanta raiva que ela sentia de si mesma. A culpa dela era tamanha. Aí foi quando a escola presenciou marcas nela, porque teve uma festa de piscina e presenciou com arranhões que pareciam arranhões de gato. E aí a psicóloga da escola foi intervir e tal, e foi quando ela falou que aquilo ali era provocado por uma culpa que ela tinha. Porque o corpo dela estava respondendo a estímulos. E aí ela se sentia culpada. Mas a questão ela não pode se sentir culpada. Com certeza. O culpado é o abusador. Foi ele que foi chegando de mansinho, foi ele que foi chegando aos pouquinhos, conquistando a confiança, gerando um sentimento, porque é algo que a gente está lidando diariamente. A gente está lidando com crianças e adolescentes que estão tendo sentimentos por seus abusadores. E tratar isso para trazer uma saúde emocional para essa criança tem sido algo desafiador. Então, é por isso que a gente clama pela sociedade. A gente fala, gente, vamos olhar mais para nossas crianças, para nossos adolescentes. Vamos ser menos negligentes como mães. Parar de confiar em todo mundo, em qualquer pessoa. Porque, assim, se você observar, está muito ali entrelaçado na família. O abusador raramente vai ser alguém desconhecido. Então, é hora dessas mães, desses cuidadores, terem muito cuidado, muita vigilância. Porque a questão está ficando muito mais séria. E está levando a um problema emocional muito grande, de proporções gigantes. Na cabecinha dessas crianças, na cabecinha desses adolescentes, automutilação. Assim, tem sido muito sofrida a nossa rotina diária, porque a gente tem assistido a um agravamento muito complexo dessa situação, principalmente na zona rural, onde o conhecimento não é tão partilhado. Ainda existem distâncias entre uma fazenda e outra, e aquela questão cultural. Então, por exemplo, se aquela vítima, o corpo dela respondeu ao estímulo que aquele abusador provocou, ele já entende aquilo como consentimento. Mas não há consentimento. Um adolescente ele não tem um desenvolvimento psicoemocional para falar, eu estou consentindo nesse ato. Não. Exato. Até 14 anos é estupro de vulnerável. Aí a gente trata na legislação penal como corrupção de menores e como estupro de vulnerável. Corrupção de menores é qualquer ato que provoque... Tipo assim, a palavra que o código traz é lascívia. É algo que, assim...
Algo aparentemente simples, mas que toma proporções gigantescas a depender da intenção. Por exemplo, nós adultos, até um simples toque de uma mão, a gente percebe se houve lascívia, se houve uma maldade por trás daquilo. E a criança não está preparada para imaginar que aquele toque, aquele simples toque em uma mão, ou até o olhar mesmo, né? Um olhar. Isso. E aí, essa criança não está preparada emocionalmente para lidar com isso. Então, é algo muito amplo. Aí, o Código Penal trata como corrupção de menores e como estupro de vulnerável. As penas variam de 2 a 4 anos, de 4 a 10 anos, a depender, e o outro é até 10 ou 20 anos, me parece. Mas, assim, vai depender muito da vítima. Por exemplo, vamos supor que essa vítima tenha alguma doença mental, tenha alguma deficiência, seja ela física, mental, qualquer deficiência que a torne mais vulnerável ainda, a pena vai ser acrescentada. Aí tem essa diferenciação. Tá joia. 11h42, Alexia. Né? Isaac, quem não denuncia também violenta, né? Violenta. É como se fosse um dos lemas da campanha, que é faça bonito, denuncie, você também, não tenha medo. Como você bem pontuou, Ariadne, ao final das campanhas, né, o número de abusos pode não diminuir, mas de denúncias aumenta. Isso é muito importante. Nós precisamos ir no cerne da questão, lá onde está começando esse problema, e é cultural. É na nossa cultura. Então, nós temos que percorrer essas distâncias, seja na zona rural, na sede, nas comunidades mais afastadas, e proteger as nossas crianças. Ariadne, quem souber de uma criança, de um jovem, de um adolescente que está sofrendo qualquer tipo de violência, deve denunciar sob pena de ser conivente com a situação. Vocês concordam? Sim. E o que pessoas de fora que veem esse tipo de situação devem fazer? Assim, é muito comum as pessoas ficarem com medo de denunciar. Sim. E ser reconhecido pelo abusador e sofrer algum tipo de ameaça. Mas a gente sempre ressalta para a comunidade, toda denúncia é anônima. E assim, não precisa ser exatamente ao CREAS, pode ser ao Disque 100. Porque você discando o Disque 100, imediatamente o Ministério vai mandar para o Ministério Público da Barra, vai mandar para o e-mail institucional do CREAS, vai mandar para o e-mail institucional do Conselho Tutelar, vai chegar a denúncia até nós. Mas, assim, o CREAS está preparado para receber denúncia e a gente trabalha com todo sigilo e anonimato. A gente não vai expor quem denunciou o fato. O Conselho Tutelar, da mesma forma, não vai expor o denunciante. Às vezes, assim, porque é muito comum. Às vezes, a família está ali naquela relação assim, de envolvimento que não consegue perceber aquilo, ou pelo menos fica tentando não perceber. E aí um vizinho que está de fora talvez tenha uma maior clareza sobre aquilo. E aí é onde a gente chama, vizinho, pode procurar o CREAS, vizinho, amigo, pode procurar o Conselho Tutelar. A gente não vai expor o denunciante, a gente trabalha com o anonimato. E a gente vai chegar nessa casa, abordar essa família com muito cuidado, gerar um vínculo com essa família, e depois tomar todas as medidas cabíveis, levando para a delegacia. A gente acompanha em todo momento, a gente acompanha na oitiva, a gente acompanha perante o boletim de ocorrência, a gente está presente com a vítima em todo o tempo, para passar essa segurança para essa vítima, de que ela não está sozinha, de que ela está acompanhada, de que tem uma rede de proteção capaz de fornecer todo o suporte para ela superar aquela situação. Porque é uma situação que pode deixar marcas na vida adulta. E talvez tantas pessoas têm problemas de relacionamento na atualidade, já na vida adulta, e talvez foram frutos do que vivenciaram no passado. Então, é interessante a gente ter isso como luta.
a gente ter isso como assim, eu tenho essa causa para lutar, minha missão de vida é levar o conhecimento. Quando eu entrei no CREAS, eu falei isso para o secretário da época, ou o atual secretário, aliás, e falei, a minha missão é que todo município conheça o CREAS, saiba para o que o CREAS veio, para o que o CREAS funciona. Porque, assim, é importante esse equipamento no município, porque dá munição para que as famílias se sintam mais protegidos. E, assim, a gente tem se empenhado com muita dedicação a isso. É uma luta diária, tanto no trabalho ali, quanto em campanhas, quanto na mobilização nas redes sociais, para levar isso a todos os recantos do nosso município, porque é uma questão que tem que acabar. A gente grita, nossa alma grita por basta, chega de violência, chega de abuso. Com certeza. A gente não pode naturalizar isso, a gente não pode achar que isso é normal. Porque não é verdade. Só né? contar uma coisa rapidamente sobre essa questão da pergunta sobre o que a Alexia fez, porque é muito importante também a gente, falando dessa questão de denunciar e tudo mais, da importância da gente ter um senso de coletividade. Nós somos uma comunidade. E, a partir do momento que somos uma comunidade, um tem que cuidar do outro. Nós precisamos acabar com esse pensamento individualista. Aquela coisa que... Existe uma frase quando fala, principalmente em violência doméstica, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, cada um com sua individualidade, cada um cuida do seu, e é isso. E não é isso. A gente precisa entender que existem coisas que são coletivas. Precisamos cuidar uns dos outros. Principalmente quando a gente fala de criança e quando a gente fala de adolescente. Exato. Né? Existe o ECA, que garante, existe a Constituição de 88, que garante que a gente precisa cuidar de nossas crianças e adolescentes. Não precisa ser meu filho, não precisa ser meu sobrinho, não precisa. Se eu estou vendo alguma coisa errada acontecer, eu preciso fazer alguma coisa. Sua obrigação é denunciar. Se eu vejo alguma coisa acontecer e eu nada faço, eu estou sendo conivente. Exatamente. Então, independente, não importa se eu conheço ou não conheço, se eu estou vendo alguma coisa errada acontecer, a gente precisa falar. Maravilhoso. Perfeito, Amanda. Amanda, para a gente finalizar, o papo está tão interessante e é tão importante que vocês precisam voltar aqui mais vezes. Com certeza, já estão convidados a retornar. Né, porque vocês falam muito bem, tem muito conhecimento, né? E a gente necessita desse conhecimento de vocês para levar para as pessoas, né? O Maio Laranja, né, chama atenção para essa proteção, né, para esse cuidado, mas vocês não lutam só, o que a Ariana estava falando, a missão não é só trabalhar um mês, né? Vocês trabalham o ano inteiro protegendo as crianças, né, juntamente com o Conselho Tutelar, não é isso? Com certeza, o ano inteiro, todo dia da semana, às vezes nem sábado, até sábado e domingo, né? E feriado. Como a Ariadne falou, é uma luta que a gente encara, faz parte da nossa vida, faz parte já de quem a gente é. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente faz com muito amor, é muito triste pensar que diariamente a gente está convivendo com crianças e adolescentes. Eu falo no meu lugar mesmo enquanto psicóloga, né, que acaba adentrando mais, tendo em contato com esse emocional, com esse psicológico dessa criança. E por mais que a gente tenha as nossas bases, por mais que a gente tenha as nossas... eu sou uma profissional e tudo mais, não tem como a gente não se envolver, não se comover. A gente vê uma criança de 6 anos de idade que a mãe sai para trabalhar e pensa que está sendo bem cuidada. Está sendo bem cuidada. Exato. Está protegida. Não está. E não está. Uma criança, um adolescente que pensa que aquele tio que começa a ficar muito próximo, que está dando uma balinha, uma coisa assim ou outra, é só carinho, é só amor, não é? E aí chega... E é difícil identificar também, né? Assim, por isso que a gente precisa falar, porque às vezes as pessoas falam assim, falar sobre isso. Existe esse medo, é muito delicado. É delicado falar, mas a gente precisa falar. A gente precisa falar todos os dias do ano. Porque, como vocês bem falaram, não é só no mês de maio que acontece. Não é só no 18 de maio que acontece. São todos os dias, não tem feriado, não tem nada disso. Então, assim, a gente precisa falar para que as crianças que
estejam nessas situações, tomem coragem para falar, como já aconteceu, né? A gente já está colhendo frutos dessa campanha deste ano, onde após a gente falar sobre essas coisas, a gente expor esses fatos, já teve uma adolescente que falou, eu estou passando por isso. Né? Então, assim, a gente precisa ter acesso a isso, mas a gente também precisa falar muito com os cuidadores. Exato. Né? A gente precisa falar com esses cuidadores, atentem-se aos seus filhos. Eu falo assim, se a gente for pecar, que a gente peca pelo cuidado. Né? Claro. Que às vezes fala assim, claro. mas eu falei, a gente também pontuou, essa questão de que às vezes prefere fingir que não está acontecendo, é coisa da minha cabeça. Não é. Na dúvida... Vamos pecar por excesso de cuidado. Vamos entender o que está acontecendo? Na dúvida, vamos entender o que está acontecendo, porque assim, se a gente fala que... Porque existem os sinais, né, que a gente costuma falar, que às vezes existem sinais comportamentais, existem sinais como dificuldades escolares que passam a existir, existem sinais físicos, existem muitos sinais que eles podem significar isso. Mas um dos principais também é o diálogo, é a conversa, é a gente... Porque muito culturalmente também foi visto na sociedade esse distanciamento entre pais e filhos e questão de sexualidade, que sexualidade é um tabu, que a gente não pode falar. A gente precisa entender que sexualidade é isso que a gente... o que a gente está conversando aqui agora é sexualidade. Porque parece que por muitos anos foi colocado que sexualidade é ensinar a fazer sexo, sabe? Tipo, não é sobre isso. É sobre entender, conhecer o nosso próprio corpo. É sobre entender que, isso aqui está errado. Isso que estão fazendo com você é errado, sabe? Esse movimento que estão fazendo no seu corpo não está certo. E tem pessoas para te protegerem, sabe? Porque, às vezes, inclusive... a criança está consciente que aquilo está acontecendo, sabe que é errado, mas tem o medo de denunciar. Porque não sabe, eu vou denunciar, mas e aí o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com minha família? E a gente reforça. Existe todo um grupo de pessoas que estão total, assim como eu, a Ariadne, existe todo um grupo de pessoas que estão para proteger. Existe conselho tutelar. Uma rede, né? Uma rede. Aliás, a gente fala até educação, como a gente, inclusive, pontuou muito na sexta-feira, que a gente estava na Cotefave com alunos do SEJA, do Josenildo Leite e da Escola Militar. Da Conveniada. A escola é um grande foco de cuidado nisso, de parceiro nosso nesse processo, né? Porque, inclusive, com essa questão de pandemia e crianças fora da escola, houve até uma diminuição dos casos denunciados, né? As subnotificações que a gente fala, mas não é que deixou de acontecer. É que essas crianças deixaram de estar em um ambiente seguro, que traz segurança. Esses professores, esses monitores, esses coordenadores, até a tia da cantina, porque cada um vai estabelecendo vínculo com alguém ali na escola, né? E, assim, essas pessoas também são extremamente importantes. É quando eu até faço o link com o que eu falei anteriormente, da importância da gente ter senso de coletividade. Sim. Né? Da gente cuidar sempre do outro. Né? Não só desse... Não é nada meu, fica para lá. Não é assim. A gente precisa cuidar, a gente precisa estar atento a todos os sinais. Às vezes, não sei se não é... Vamos investigar? Procura o CREAS. A gente tem uma junta de profissionais que vai te ajudar nisso. E anonimamente, que é mais importante. Com certeza. Por isso que, às vezes, inclusive, a gente pega esses espaços para estar falando sobre o CREAS, porque é a oportunidade que a gente tem para mostrar o que é o CREAS. Porque, no geral, o nosso trabalho é extremamente sigiloso. A gente não pode estar em redes sociais, em outros locais, falando o que a gente faz. As pessoas, às vezes, não têm noção que a gente está sábado, a gente está domingo, a gente está feriado, a gente... Às vezes não tem hora de trabalhar e, às vezes, por não ver, não sabe da existência. Mas ele existe, a gente está aqui para proteger. Você que está ouvindo a gente e, de alguma maneira, se identificou, talvez não você, talvez um amigo, um colega, um parente, não sei, procura a gente. Procura CREAS, procura Conselho. Inclusive, fazendo aqui um link com a conversa de Amanda sobre essa questão dessa rede de proteção, porque, assim, voltando à questão de violência doméstica também, por exemplo, né? Quantas vezes medidas protetivas são deferidas, né? E, às vezes, o agressor, 11 horas da noite, meia-noite, pela madrugada, sábado, domingo, às vezes embriagado,
e tenta romper a medida protetiva. Aí eles acionam o CREAS imediatamente, a gente corre, liga para a polícia, liga para um policial mais próximo, liga para um guarda mais próximo, e aí a gente sempre vai lutar para estar defendendo essa pessoa, essa vítima. Então, assim, a gente conclama a sociedade para confiar no nosso trabalho. Porque, assim, é um trabalho sigiloso, e a gente vai garantir a integridade física. E, assim, graças a Deus, a gente tem tido bons frutos. Tanto dos adolescentes que acompanhamos, das crianças, das mulheres. Assim, a gente tem uma parceria muito eficaz com a Delegacia Civil. O delegado é um parceiro do CREAS de uma magnitude que eu não sei nem explicar. Assim, ele imediatamente ouve, faz a oitiva na hora, encaminha para a juíza também expede as medidas protetivas com muita agilidade. A gente está aqui para agradecer também esses parceiros, porque a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha em conjunto com a Polícia Civil, em conjunto com o Ministério Público, em conjunto com o Judiciário. É um elo, é uma rede de proteção dos direitos da pessoa, e assim a gente luta para garantir o direito. Perfeito. Muito bem, 11 horas e 57 minutos, Alexia. Não, tão interessante que a gente é delicado, não... mas... Né? Com certeza. Falar sobre isso é tão importante. Importantíssimo. Que a gente nem conseguiu pedir um intervalo. É verdade. Como pedir um intervalo diante de um assunto tão importante? Mas eu acho que de tudo fica um grande ensinamento, né? Se o diálogo não era uma prática desde a infância, né, com as crianças, que seja agora. Que você sente, que você possa mostrar que você está aberto para os seus jovens, para a sua criança, para o seu adolescente, e para ele se sentir seguro. E se a casa não é um lugar seguro, por quê? O que está acontecendo? Vamos investigar, como vocês falaram. Então, agora, para a gente finalizar esse papo, a gente pede que vocês se despeçam, façam os agradecimentos finais e façam esse apelo, né? Também falem onde o CREAS funciona. Exato. E como as pessoas que estão nos ouvindo e se identificam e sabem de alguém que está sendo abusado, que está sofrendo algum tipo de violência, como essa pessoa pode entrar em contato? O CREAS ele fica situado ali na rua Jason Oliveira, número 157. A nossa referência mais próxima é o Supermercado Mais Você, aquela lateral do Supermercado Mais Você, ali no Ouro Verde. Trabalhamos assim de segunda a sexta, das 7 até as 12, das 14 até as 17. Mas aí por telefone a gente continua também. Assim, atualmente a gente não tem um telefone vinculado ao CREAS, mas a gente acaba cedendo até os nossos mesmo, porque diante da gravidade de algumas situações. Mas, assim, toda pessoa pode ficar à vontade de procurar o CREAS. É um ambiente seguro, é um ambiente que a gente garante o anonimato, a gente garante o sigilo. E, assim, eu conclamo a sociedade para que veja com mais cuidado, observe com mais cuidado, dialogue com seus filhos, com seus adolescentes. Tenha uma relação íntima, né, com esses adolescentes, porque assim, a gente está numa era que é muito complicado. A questão da internet, a questão das redes sociais tem tomado proporções gigantescas, o abuso tem tomado proporções gigantescas. Então, é interessante que os pais estejam vigilantes, os cuidadores estejam vigilantes. E assim, a gente volta a reforçar, não é porque é uma pessoa da família que você vai colocar como aquela pessoa que não vai cometer. É possível, sim. Em uma formação, eu vi um caso, né? Não foi do CREAS, mas foi de um outro local, que uma criança, ela tinha um hábito, desde que nasceu, de o avô colocar no colo e fazer a trancinha. Isso era algo rotineiro, isso era algo normal, isso era algo de todos os dias. Aí a criança foi crescendo e ele sempre colocando a netinha no colo para fazer a trança, sempre colocando a netinha no colo para fazer a trança. E ela, é meu avô,
é a pessoa que eu amo, é a pessoa que eu confio. Mas aí chegou um determinado momento, o avô quis fazer a trancinha no quarto. Aí depois ele quis fazer a trancinha com o quarto fechado, até tomar proporções de abuso. Então a gente está lidando com situações muito peculiares e muito diferentes de família para família. Todo mundo é um suspeito em potencial, digamos assim. Toda família está vulnerável a uma situação dessa. Não tem como falar assim, minha família está isenta de ocorrer isso. Às vezes a gente vê muito assim, isso ocorre lá fora. Na minha casa, eu acredito que isso nunca vai acontecer. Mas todos nós, enquanto seres humanos, estamos vulneráveis, sim. E é por isso que a gente fica tão insistindo nesse cuidado. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui no programa, a gente se colocar à disposição para estar trabalhando novos temas também que a gente lida no nosso dia a dia. Peço desculpas pelas 3 vezes que furamos, mas hoje chegamos aqui. Por um motivo de força maior. Né? Mas agora, Ariadne, vamos fazer o seguinte, a cada campanha que vocês fizerem, nós vamos utilizar como desculpa para trazer vocês aqui, para a gente continuar essa conversa, porque é muito importante. Com certeza. Fechou? Então, Amanda, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, né, todos vocês. Foi muito bom a gente estar aí nesse momento. Espero que as pessoas que estão aí ouvindo a gente, que tenham pegado bem para si, que souber alguma coisa, não se calem de maneira nenhuma, né? A gente espera, é a nossa missão. Cada espaçozinho que a gente passa, uma sementinha que a gente planta, às vezes pode parecer mínima, é gigantesca para a gente, né? E aí a gente agradece o espaço e estamos aí à disposição para as próximas vezes a gente está conversando mais com vocês. Então, tá já. Nós esperaremos. Muito obrigada. 12h03. Alexia, vamos finalizar. Nós prometemos falar do São João, mas não deu tempo, devido à importância do assunto anterior que a gente estava discutindo. Na próxima semana traremos, então, informações sobre os festejos juninos que começaram no dia 4 de junho. Tá logo ali, a semana que vem. Exatamente. Quem será que a gente vai receber aqui para falar um pouco mais sobre isso com a gente? Obrigada a você que esteve conosco durante todo o programa, sem intervalos, devido à importância do assunto e à necessidade de se falar sobre o Faça Bonito, a campanha do Maio Laranja. E aposto que mesmo sem intervalo, ninguém desgrudou do rádio. Não, tenho certeza disso. Com certeza não. Então, 12h03, muito obrigado a todos. Voltaremos na próxima semana, Alexia, com mais um programa Rádio da Gente. Isso. A gente teve a coordenação de José Amorim, gerência de jornalismo de John Ferraz, reportagens de Alexia Leite, Levi Silva, John Ferraz, Juninho Novas, Isaac Gregório e Anne Lima. E técnico de áudio, Augustinho Moreira. Um forte abraço e até semana que vem. Abração, 12h04. Acabamos de apresentar Rádio da Gente. Notícias, informações, tudo o que acontece na administração municipal de Barra do Choça. Aqui no seu rádio. Rádio da Gente. Todas as sextas, às 11h da manhã, na Rádio Nova Dimensão FM. Rádio da Gente. Produção, Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Barra do Choça. Trabalho e responsabilidade social.